Esse podcast contém cenas pesadas, né? É um podcast triste, infelizmente, né? A gente vai contar histórias Não gostaríamos de gravar, mas eu acho que precisa para mostrar realmente o que a gente infelizmente descobriu que acontece. Não, descobriu não, Jota. A gente sabe que acontece. Velho, a gente sabia que acontecia. Não. A gente sabe que acontece. Eu posso contar histórias que eu vivi. Tempo. Tudo bem. Eu já vi não várias tão pesadas histórias. quanto as que a gente recebeu. Ah, já vi coisas desse. Então sejam bem-vindos a mais um episódio do Sétimo Cast. Se é seu primeiro episódio aqui, clica aqui no botão do curtir e também se inscreva no nosso canal para a gente ajudar a gente a crescer, né? O Sétimo Cast é o podcast do sétimo ano. Ele é baseado em vivências e as fontes são as vozes da cabeça, mas eu vou trazer fatos. Só um parêntese, um disclaimer. Tudo que a gente vai colocar aqui hoje é com fins educativos, né? O objetivo é mostrar a realidade para vocês de histórias que a gente recebe de forma anônima, né? A gente ouve alguém contar pra gente. Então, assim, são histórias que a gente não sabe de onde veio, né? E muitas vezes nem se são 100% reais, né? Porque são histórias que a gente recebe de forma anônima. Mas vale aqui a gente contar uma das histórias. Tá? Então, o que aconteceu na jornada do bom médico, né? O objetivo do sétimo ano é justamente evitar que, ou então tornar que sejam cada vez mais raras. Isso é uma, assim que eu falo, uma intenção, uma meta com o sétimo ano genuína minha. É a missão do sétimo ano. É a missão nossa. Assim, recuperar a cultura do bom cara, médico. isso assim tá do fundo do meu coração. Se vier um cara, quero comprar o sétimo ano aí, né? Ou quero investir no sétimo ano, você perguntar assim, do fundo do seu coração, Danilo, o que é que você poderia, o que me move? O que você poderia fazer um pouco aqui para mudar? É evitar que coisas como essa acontecessem. E na Jornada do Bom Médico eu tive uma boa experiência, porque eu trouxe esse tema. A Jornada do Bom Médico, o que é que foi? A Jornada do Bom Médico foi o nosso evento de lançamento de mais uma abertura de CPT, que é o nosso principal produto. E na Jornada do Bom Médico a gente falou sobre o que faz você ser um bom médico, como se tornar, como fugir desse caminho aqui que a gente está falando. E eu acho que é um tema totalmente pertinente para a gente trazer para o nosso podcast. Em um durante a semana, antes da gente lançar a Jornada do Bom Médico, eu fiz um call to action, para quem não sabe, né, eu chamei o pessoal para falar sobre episódios que viveram na medicina, que chocaram, ou que eles têm vergonha, ou que eles viram uma má prática, provavelmente, e de forma anônima, a gente recebeu vários relatos, né? Um deles me chocou muito, e eu vou ler para vocês aqui que estão me ouvindo, né? É anônimo, não sei quem mandou, e ela fala o seguinte, né? Ela, porque dá para identificar que é uma mulher. Primeiro mês de residência de cirurgia geral. Sala de trauma. Paciente chega no SAMU com hemorragia digestiva alta. O chefe no quarto. Eu e um colega R igual começamos os primeiros socorros no momento junto da equipe de enfermagem. Enquanto eu pedia para chamar o chefe, que era um R+, o paciente ficou em bom estado geral com as nossas medidas, mas não demorou 15 minutos um novo episódio de hemorragia digestiva alta. Daqueles que o sangue foi para o ventilador mecânico do paciente vizinho. Novamente, todo mundo no corre, paciente piorando, decido entubar. Era nosso primeiro plantão naquele hospital como R1. Não tinha endoscopia digestiva alta nem vaga de UTI. Nada do chefe responder ou sair da cama. Ninguém sabia passar um balão esofágico. Enquanto isso, chama o chefe e medida de ressuscitação, o paciente entra em parada cardiorrespiratória, começa a fazer a RCP, enquanto o meu colega lia no Google como passar o balão. Paciente retorna da RCP, passamos o balão na base do Google, obviamente errado. Balão voltou e necrosou a língua do paciente. Por fim, entre muitas tentativas de ressuscitação cardiopulmonar, o paciente foi a óbito. Fomos ao quarto do chefe para contar o que havia acontecido. Ele sequer moveu da cama. Falou para atestarmos o óbito. Meu colega se negou e largou o plantão e a residência naquele dia. Eu me neguei a realizar sozinha. Óbito às 4 da manhã. Ele desceu às 7 na sala do trauma, atestou bravo e ainda comentou:
tá aqui o que você queria. Óbvio, uma história triste, real, provavelmente real, a gente não sabe. Pô, mas até pela forma como ela escreve, você percebe que é um negócio real. E é um negócio que é bizarro e que impactou ela. Vocês já viveram alguma coisa parecida? Já vivi. Já vivi também. Já várias coisas parecidas. Eu já vi assim, eu lembro, muito menos grave. Não sei, é isso que eu ia falar. Eu já vivi casos de você pedir ajuda pro chefe, o chefe tá dormindo e ele não levantar. Mas eram casos menos graves. No caso de uma parada e de uma... Desse cenário exato de... Exato. Eu já vi. O risco de morte não esse cenário exato imediata, de chamar né? e levantar, não levantar, mas esse cenário de negligência, esse cenário de escolher o caminho do menor esforço, esse cenário da... É a preguiça. Porque o cara que você presencia fazer uma coisa menor, pode ser o começo para ele fazer esse aí, entendeu? Lógico. Para chegar nesse aí. Eu já vi um ortopedista, chegou uma fratura exposta, a gente tinha sala, era eu e outro interno, né? E a gente falou, eu tenho sala. Ele, não, deixa em jejum para amanhã, porque eu não vou agora, devia ser 1h da manhã, e eu não vou limpar essa fratura agora, entendeu? Porque ele ia dormir e ia deixar pro dia seguinte. Eu tinha conseguido sala, porque eu queria ver, eu queria aprender, eu e meu colega, queríamos aprender a fazer a fratura exposta, e ele não, ele foi dormir. E a gente sabe que muda o prognóstico do paciente, porque uma osteomielite pode gerar uma amputação do cara no futuro. Eu já vi, assim, situações de sistema de saúde caótico. Agora, de omissão, eu nunca presenciei, graças a Deus, né? De omissão do médico dizer que não vai, isso graças a Deus, talvez por eu ter pouca experiência na parte de assistencial, cirurgia, clínica, mas durante o meu internato, não vi. Já vi muita situação caótica de hospitais, né? Paciente em corredor, paciente sem maca, paciente esperando 3 semanas para cirurgia, para uma cirurgia que deveria ser feita no momento que foi não tinha até um dos vaga de motivos UTI. que você falou que você não gostava de cirurgia, né? Que você não aceitava deixar todo dia o paciente de jejum, sofrer e ele não operar nunca, né? Sim. Ou demorar muito de operar. Assim, porque, assim, eu não acredito que esse cara fez medicina e ele pensava assim, né? Ele não formou assim. Ele não formou assim. Ele não entrou na faculdade com esse pensamento, Não né? entrou. Ele entrou, eu acho assim, não consigo dizer, né? Mas talvez é um produto do meio. Não sei se isso não se influencia ou não. Não é só um produto do meio. Influencia também. O meio influencia é o lobo também. do homem, né? Exato. Agora, uma coisa que eu vou deixar bem clara aqui. Ele não é um cara feliz com a vida dele. Ele não está satisfeito, esse médico que negligenciou, ele não está satisfeito com a vida dele. Ele não está satisfeito com aquele plantão noturno que ele está ali disposto a dar. E só fazer um rápido Eu vou falar O objetivo daqui não é ficar botando ninguém na cruz, não. A gente nem Exato. sabe quem é, nem interessa saber. Eu tô só tentando trouxe um identificar cenário pra gente trazer a discussão a respeito do problema que existe. Exatamente. Pra não parecer que a gente tá querendo dizer que a gente é melhor que ninguém, ou que querer julgar ninguém aqui Exato. quer fazer eu tô isso. tentando fazer um julgamento até de tentar encontrar o motivo pelo qual aquele cara fez aquilo. Sim. Não dizer, não, ele é um mau que ser caráter, preso, tem que ser preso. Não. Por que ele agiu daquele jeito? Né? Eu acho que, primeiro, ele não estava satisfeito com o plantão dele. Sem dúvida. Quando você vai dar um plantão noturno numa sexta-feira, num sábado, quando eu vou dar um plantão noturno numa sexta, num sábado, que eu dou plantão noturno nesses dias, né? A gente se prepara para um plantão, a gente está no início da carreira, a gente ainda está com gás, a gente está com vontade de atuar. Se chega um caso, se o plantão não tiver nada, a gente vai deitar e descansar, óbvio. Mas se chega um caso que precisa, pelo menos a gente vai levantar, avaliar, porque a gente sabe que é a nossa função naquele momento. Sim. Se a gente ficar 30 anos... O cara era jovem, Jota. Dá pra perceber no relato que ela fala que o chefe do plantão era um R mais dela. Tá bom. Mas então às vezes não não se é. encaixa. Às vezes Então não é. se Não encaixa é o estereótipo. no que eu tô falando. Mas o cara tá há 30 anos, o cara tá puto, ele tá insatisfeito com Que aquele isso plantão. é comum. Isso eu contei Isso essa é história muito- na Exato. jornada, eu contei essa história. É muito comum. É você pegar um cara, você contou, exatamente, na UTI e tal, Isso. no domingo de noite. É você pegar um cara que ele tá insatisfeito com aquela coisa e aí ele começa a cuidar mal, ele começa a atuar mal mesmo, a praticar a medicina de forma esdrúxula. Né? Não Na que pior justifique forma. o que ele faz, Não mas, justifica. mas isso é resultado Mas disso aí, aí. onde é que eu quero chegar? Eu não quero defender esse cara. Eu quero mostrar O caminho para o você caminho não se para tornar. você não se tornar isso aí.
É você valorizar a sua hora, é você não chegar com 30, 40, 50, 30 não, 30 a gente tem, mas com 40, 50 anos, precisando dar plantão todo sábado e todo domingo de noite. Num lugar que você não está satisfeito. Num lugar que você não está satisfeito. Praticando uma medicina que você não está satisfeito. Eu acho que isso é o divisor de águas. Você precisa valorizar a sua formação, investir nela desde o início, para que você, com 40, com 50 anos, com qualquer idade, quando chegar lá na frente, você esteja satisfeito com a medicina que você está exercendo. Seja onde for, você quer dar plantão num hospital que é de periferia, etc. Se você gostar e quiser, tudo bem, mas que você faça bem feito. O que é que o que Danilo falou, da parte, o sonho dele lá, não sei se esse podcast vai ser antes ou depois, a gente não definiu a ordem ainda, mas de consultório médico, da vida privada, ele quer investir na vida privada porque ele quer exercer a medicina que ele sempre sonhou. E ele precisa ser bem remunerado para isso. Sim. Ele precisa organizar a vida dele para ele exercer a medicina que ele sempre sonhou. O que é que eu percebo, assim, né? Dos médicos que eu já vi, que não dessas, mas os caras que estão insatisfeitos, a insatisfação muitas vezes não vem de onde que vem a insatisfação? Vem do cara pensar em uma coisa, né? Idealizar uma rotina de especialidade, idealizar uma vida e você ter o descompasso entre expectativa e realidade. É o abismo, né? É aquele cara que sonha em ser cirurgião porque ele pensa que ser cirurgião é entrar na sala de cirurgia e operar. Todo dia. Acabou. Todo dia. Operar e acabou. É que ele quer ser o super-herói, ele quer ser o cara que resolve, que corta, que vai lá e resolve. E esquece que existe um pacote, né? E a pessoa, ela tem que, quando ela escolhe uma área, o caminho para você não se frustrar é você conhecer de perto a parte ruim. Né? É você conhecer de perto aonde você está pisando. Você conhecer de perto o que é que vai acontecer. Porque o cirurgião vai se deparar com isso. No plantão dele, pode acontecer dele estar lá de noite cansado e chegar a hemorragia digestiva lá na o cara sangrando na cara dele. Vai acontecer, exato. Cara, eu tô lá, eu trabalhei a semana toda, tô cansado, dei plantão, tem semanas que eu dou plantão sexta e sábado de noite. O plantão de sexta de noite eu não dormi nada. No sábado, eu tirei um cochilo de manhã, fui almoçar com Laila e tal, porque eu preciso dar uma atenção também, né? Eu fui almoçar com meu pai, enfim. E sábado de noite eu tô de plantão de novo. O plantão tá tranquilo. Eu deitei para dormir. Quando dá 3 da manhã, chega um caso, você acha que eu vou levantar sorrindo de orelha a orelha para atender? Não, né? Mas eu não vou deixar de levantar, eu não vou deixar de atender dando o meu melhor. Eu vou falar... eu não estou... não é meu ápice da felicidade estar ali, mas assim, eu sei que é a minha obrigação e eu vou fazer da melhor forma possível. É o que eu falo sobre força, né? Tem uma das virtudes chama fortaleza. É a capacidade de você ser forte para fazer o que tem que ser feito, né? Porque no momento que você está numa situação como essa, você está cansado, você está psicologicamente estressado. O que faz você continuar sendo uma pessoa boa em uma situação como essa? Você tem que ter uma força de espírito. Você tem que ser uma pessoa forte para resistir. E a medicina exige isso da gente. O tempo todo, em quase todas as especialidades, vai exigir que você seja forte para você fazer o que deve ser feito. É o que eu brinco lá, né? Quando a enfermeira vem lhe falar, doutor, tem que fazer tal coisa, só existe uma pergunta, uma resposta. Vamos lá ver o paciente. Condicione a responder isso. Para que você não pense 2 vezes. Porque se você pensar 2 vezes, você fica querendo retrucar a enfermeira. Porque você é fraco. Todos nós, quando vamos dar um plantão, inclusive você de radiologista, você fica pensando no dia anterior, porra, tomara que o plantão hoje seja tranquilo. Você nunca pensa, tomara que eu faça um diagnóstico que ajude um paciente hoje. Você é radiologista, você não pensa. Eu na UTI não vou pra lá falando assim, ó, tem 8 doentes graves hoje, senhor, me dê força. Tomara que eu tenha que agir para salvar a vida de um deles. Tomara que hoje eu possa fazer a diferença. Apesar de ser o melhor para o paciente. Então, quanto mais forte formos, mais a gente adquire essa capacidade de chegar lá e fazer o que deve ser feito. Existe um estudo, que eu não vou saber citar o autor, que ele para trazer agora esse negócio, o homem é lobo do homem, né, que Davi fala, né, a gente é produto desse meio. Só copia aí de alguém. A gente é produto desse meio, né, que ele pegava o cachorro e dava um choque no cachorro. Para um grupo de cachorro, um grupo controle, ele não dava choque. Para outro grupo, ele dava choque
e daqui a pouco dava outro choque no cachorro, ele dava outro choque no cachorro, e o cachorro não podia fazer nada a respeito. Né? E tinha um terceiro grupo que ele dava choque no cachorro, e o cachorro podia apertar um botão, sei lá, algum negócio que ele parava de tomar choque. Aquele que apertava o botão, ele parava de fazer as coisas, né? Só que o cachorro que ficava tomando choque, esse aí não fazia nada a respeito, ele sabia que não podia mudar nada na situação dele. Depois ele pegou esse grupo dos cachorros que tomam choque e não pode fazer nada a respeito e percebia que parte dos cachorros ele se tornava inerte àquilo. Você podia dar 100 choques, ele agora podia escapar da gaiola. A gaiola estava aberta, mas ele não escapava, ele continuava tomando choque. E tinha outra metade que tomava choque e escapava da gaiola. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que a gente sempre pode escapar da gaiola. A gente não precisa aceitar aquele choque o tempo todo de maneira resiliente. Sempre tem alguma alternativa a ser feita. E é isso que eu quero que a gente, conversando aqui, de maneira dialética, né, a gente encontra. O que é que o estudante, como se o interno, como se blindar? O que é que ele pode fazer para que toda essa situação ruim, eu já trouxe uma, na minha opinião, que é criar essa força, né? Força. Como é que você vai criar essa força? Eu ia fazer isso. Uma, criar essa força. Duas, valorizar o seu trabalho, valorizar a sua formação, valorizar a sua hora. Isso é outra coisa. Terceiro, que você pincelou, mas aí eu queria entrar um pouco mais nisso e reforçar que para mim uma das coisas mais importantes aí no seu dia a dia, e a maioria das pessoas vão começar dando muito plantão, é o que você falou de vá lá ver o paciente. Isso é uma das estratégias para se blindar. Vamos botar, para quem está anotando aí, ser forte, né? Resistir à sua própria resistência natural de querer o menor esforço, né? O conforto, o menor esforço. 2, valorizar a sua hora. 3, ir ver o paciente. Nunca, isso vale para situações de urgência, plantão, etc., mas vale também para situações eletivas. Nunca tome o que alguém disse como verdade. Sempre cheque. Fulano, esse aqui é paciente tal, fulano de tal, exames laboratoriais normais, etc. Tá normal? Você checou se tá normal? Não chequei, então vai lá checar. Você pega e olha o exame, tá normal mesmo. Tomografia assim assado, tava normal. Tá normal mesmo ou tá alterado? Vá lá e cheque. Nunca tome como verdade, que você vai quebrar a cara em diversos momentos. E isso é uma coisa muito boa da minha residência de Davi. Que assim, a nossa residência é uma merda. Não tem disso que me Mas não tem disso que me diz. Véio, o pior residente, se ele não aprender uma coisa básica, que é o seguinte, você sempre tem que ver o doente, ele não termina a residência. Não termina. O ambiente vai ficar tão insalubre pra ele que ele vai sair. Quem é inteligente vai aprender isso na primeira semana, primeiro dia ele já vai aprender como é que a banda toca. Cara, e isso é uma coisa que me ajuda muito. Por exemplo, eu tenho um plantão hoje de neurocirurgia que eu tô voltando a Salvador, que é insalubre assim, porque é pesado. Davi dá esse plantão também. É pesado. Muitas vezes... Não é insalubre, é pesado. É pesado. Não é tão insalubre não, é bem pesado. Muitas vezes pedem uma interconsulta besta. Que você olha a tomografia e você já sabe qual é a conduta. E o maior desejo nosso, e é quase reflexo, é falar assim, vou canetar aqui e resolver. Eu sempre tenho esse desejo, Lucas. Sempre. É sempre eu contra eu mesmo. Danilo contra Danilo. Eu faço assim, eu tô até gostando que os internos estão ali do meu lado, porque eu sempre tenho que fazer exatamente como deve ser feito, porque os internos estão do meu lado me assistindo. Mas isso eu e Davi aprendendo na residência. A gente pode resolver aquela interconsulta na hora, só falando assim, sem conduta neurocirúrgica, solicita avaliação de neurologia. Um AVCzinho pequeno, hemorrágico desse tamanho. Eu sei que não vai ter nada pra mim. Mas eu sei que eu não posso canetar enquanto eu não ver a porra do doente. E outra coisa... E eu tenho isso dentro de mim. Então, eu paro o computador, vou do outro lado do hospital, olho a pupila, vejo que tá entubado ou tá acordado. Tempo? Menos de 10 minutos. É menos de 10 minutos. É menos de 10 minutos, exatamente. Você precisa ver como a gente é imbecil. Vai ver como a gente é imbecil. E você, assim, não vou nem comentar da vantagem. Porque se fosse meia hora, eu tinha que ter feito também. Mas eu não vou nem comentar da vantagem. Mas é isso que eu tô falando. Às vezes a gente faz uma coisa sem ver, que a gente, entre aspas, perderia, que não é perder, é ganhar, mas era 10 minutos. Qual que é a gastaria? Deixa eu só continuar. Eu não vou nem comentar da vantagem de você ter ido lá, o network que você faz, a resposta que você dá, a impressão que você faz. Eu não vou nem entrar nesse mérito aqui. Voltando a essa questão do ver o paciente. Como o Danilo falou, toda vez que alguém vai ali e fala, paciente tal, tá assim, tá assado, tá estranho. O paciente tá estranho, doutor. Você pode achar aquilo, você pode ficar chateado como for, porque tá estranho. Como assim tá estranho? Não interessa, vá lá ver o paciente. Por que eu digo isso? Na melhor das hipóteses, você vai lá, não é nada mesmo, você gasta poucos minutos, resolveu, ou você ouve uma coisa, considere aí, eu não vou nem entrar no mérito agora também, mas anotem isso aí, sempre leve em consideração o que a enfermeira ou o familiar diz, mesmo que seja algo completamente subjetivo do tipo,
Tá estranho, doutor. Ele não era assim, ou Cara. eu não tô, ele tá diferente. Ele passa, o É familiar... um e o red enfermeiro- flag. É Tipo um assim, red flag, é um red flag. A equipe da Um enfermagem... acompanhante que fica falando, não, tá estranho. É um red flag isso, bicho. Acenda a luz. A equipe da enfermagem e o familiar que fala uma coisa dessa, acende o red flag, vá lá, reavalie, pense, reconsidere, será mesmo que não tem nada? Pode até ser que não tenha, mas ele passa muito mais tempo com o paciente do que você, então ele percebe muito mais. Então, não negligencie esse tipo de queixa. Eu tenho calma. inúmeros exemplos. E na pior das hipóteses, o que é que vai acontecer? Mesmo que você vá, e aí eu vou dar relato de coisa que já aconteceu comigo, de ir lá, o paciente chegou, fui lá, avaliei, a conduta era conservadora, não tem nada que fazer, agora quero observar, vamos repetir a tomografia daqui a X tempo, daqui a X horas eu vou reavaliar. X horas reavaliei, quando eu cheguei para reavaliar, o paciente estava muito grave, falei, não, tem que operar agora, vamos subir para a sala, já vi o centro cirúrgico, etc. Não deu tempo. Nesse meio tempo, o paciente parou, tentamos reanimar, o paciente não voltou e foi a óbito na sala de emergência. Imagina se naquela primeira avaliação eu não tivesse ido lá ver, ou se eu não tivesse ido reavaliar. Alguém tivesse vindo me chamar porque ele parou, e não quando eu fui reavaliar, porque eu tinha que reavaliar, já planejado reavaliar. Então, até nisso que dê errado, nesse caso que o cara falou, ainda que ele fosse lá, avaliasse, fez o que tivesse que fazer, voltou, o paciente parou e tivesse o mesmo desfecho, só o fato dele ter levantado, dado uma satisfação, olha, não vim aqui, ó, não tem nada que fazer, não, é isso mesmo, é assim, é assado e tal, e voltasse. Lá na frente, a impressão que as pessoas iam ficar do atendimento dele, lógico. ainda que o familiar tivesse ido a óbito, ainda que aquele paciente tivesse ido a óbito, fosse a mesma totalmente diferente. Eu quero complementar com uma coisa assim. O cara pode pensar, Danilo, mas o cara ia morrer de qualquer jeito, digamos assim, né? Digamos que fosse uma situação que não tivesse o que ser feito, né? O estudante novo que está fazendo isso, ele pode estar se perguntando, pô, tudo bem, ele não foi lá, mas não tinha o que ser feito. Só que você tem que entender que a medicina, do mesmo jeito que você diz que não vem de resultado, é meio, né? Não importa, é o que você falou. Você sempre tem que ir lá, porque é a sua obrigação. Exatamente. Então, o grande lance aqui, galera, é que assim, você pode ter certeza que não tem nada. Mas Que sua obrigação aquele- não é com esse resultado. Exatamente, mas você, do mesmo jeito que se der errado, você não tem um compromisso, na maioria das vezes, com o resultado, independe do resultado. O seu esforço e o que você tem que fazer. Porque qual que é o grande lance, né? Imagine, você está no hospital privado. Né? Você está no hospital privado. Que tem um familiar que chamou você porque queria falar com você naquele momento, etc, etc, etc. Você nem sabe o que é, ele quer Você falar nem com sabe você. o que é, quer falar com você. Isso é frequente, pessoal. Ele quer falar com você, no hospital nem privado, sabe do que você se não trata. sabe o que é, ele tá chamando, não sei o que, etc, etc, quer que o exame seja feito naquele momento. Você tá lá com a pilha do pronto-socorro, que tem... Só que, cara, é muito melhor você ir lá e resolver isso rapidamente do que você criar um grande problema pra você Ou pelo depois. menos dá uma dor de triada, cabeça. chega lá, Exato. dá uma triada, não, realmente... É ó, você eu falar, tô você atendendo ali, ligar mas e já falar, volto. fulano, assim, eu sei que você está precisando disso, é algo urgente. Não, porque assim, você deu a atenção, você deu o meio. Então assim, não fique nessa, não é nada, eu sei que não é nada, e aí por isso eu não vou lá, porque eu sei que o resultado não é. Porque se acontecer um resultado ruim, por coisas que não foi daquilo, exato. aí você é. acabou Isso com é uma você. armadilha não só nas condutas, mas a armadilha no diagnóstico também. Exato. O diagnóstico é a mesma coisa. Sempre que você fala assim, ó, isso é tudo menos isso. Essa doença aí é tudo menos isso. Às vezes você vai quebrar a cara. Ou então, isso só pode ser isso. Você vai quebrar a cara às vezes também. Cuidado com esse tipo de armadilha. Não, e outra coisa assim, o que o Lucas mostrou é muito verdade. Tipo assim, a pessoa te chamou naquele momento, se você vai naquele momento, você gasta 5 minutos e resolve. Se você não vai naquele momento e fala, tô ocupado agora. E dá qualquer coisa ruim. Aí, depois, não, e mesmo que não dê coisa ruim, aí depois você fala, chamou de novo. Fala, pô, mas agora eu tô fazendo não sei o que e tal. Não, eu vou daqui a 1 hora, não sei o que. Chamou a terceira vez. Na terceira vez a pessoa já tá insatisfeita. Você já gerou uma Independente do insatisfação. que você faça, tá insatisfeito. Independente, exatamente. Você gerou uma insatisfação. Então, assim, tenta resolver naquela hora. E isso sem contar de que se o cara tá internado por um problema neurocirúrgico, né? E ele te chamou porque tentaram puncionar a veia dele 2 vezes aqui no punho e não conseguiu. Ele queria dizer que o outro braço era melhor para você falar com a enfermeira para tentar funcionar no outro braço.
Só que você não foi naquela hora. E a enfermeira continuou tentando aqui e fez uma celulite aqui. Velho, não tem problema, não tem nada a ver com o problema na cabeça. Agora isso aqui vai se tornar um elefante gigantesco durante toda aquela internação. O que eu queria falar é o seguinte, ó. Existe... A gente vai concordar aqui, né? Existe o certo e existe o errado. E um dos trechos que eu mais gosto de Jordan Peterson, que eu já postei 2 vezes no 7 anos... Você vai falar daquela frase do assistente nosso da neurocirurgia? Não, pra você decidir entre o certo e o errado? Uma grande forma de você decidir entre o certo e o errado, sempre que você tiver de frente, já falou isso aí. De frente com uma conduta, faço A ou faço B? Qual é o certo? Você está na dúvida. O mais difícil. Doutor, aquilo que lhe dá mais trabalho, sim, geralmente é o certo. O que lhe dá mais trabalho, geralmente é o certo. Eu uso muito isso. Mas, assim... Existe o certo e existe o errado. E eu acho que os 4 iriam concordar aqui se a gente fosse partir para uma discussão mais filosófica. Existe certo e existe errado? Existe. Né? A gente está falando aqui sobre coisas certas e erradas. Não tente, o que Jordan Peterson fala é exatamente isso. Não tente identificar o porquê alguma coisa é certa. Se você quiser e partir para essa filosofia, dá para você discutir isso, né? Mas você sabe. Se eu perguntar para qualquer pessoa, qualquer um que está ouvindo a gente assim, isso é certo ou errado, você vai saber. A maioria sabe. Eu não vou dizer que é 100% não, mas... Sabe, a maioria sabe. Existe um conjunto de conceitos e de valores e de condutas que são certo e errado. E isso é definido através da cultura, da ética, do que nossa avó ensinou. Então, é difícil, se você fazer por que isso é certo e por que isso é errado, a gente vai para uma seara filosófica que pode demorar horas, muito mais profunda. Mas você sabe. Então, isso é fácil. Identificar o que é certo e o que é errado é muito fácil. E aí ele fala, não fique perdendo tempo discutindo se é certo ou errado. Você sabe o que é certo e o que é errado, né? Faça o certo. Quando você faz o certo, tem 1 milhão de ganhos. 1 milhão de ganhos que você não consegue nem calcular. Davi falou um aqui que ele ia falar e ele não falou, mas que é importante eu vou trazer para exemplificar o que eu estou falando. Quando você vai lá na UTI e faz o certo, que é o quê? Você olha o paciente antes de canetar, e aí você chama o intensivista e fala, eu examinei o paciente, você pediu interconsulta. Isso, você acha que vai chegar, blinda o cara também do problema, né? Não, e não só de blindar, bicho. Tem esse ganho. Você coloca a equipe a seu favor. Tudo. É exatamente isso. Quando você faz o certo, recruta, tudo dá certo. Você recruta uma legião de pessoas. Quando você faz o errado, tudo dá errado. Então, essa semana passada, eu fui lá, aconteceu exatamente. Um caso que eu podia ter canetado, eu falei para os internos, não, isso aqui eu podia ter canetado, mas eu vou lá, porque eu tenho que examinar o paciente, você não pode canetar. Falei para os internos. Fui lá com as internas, examinei o doente e passei o caso para o intensivista. E falei, esse caso não é cirúrgico por isso, isso e isso, mas se ele piorar, se ele piorar, a gente repete a tomografia, tem que operar e tal. Expliquei o que tinha acontecido. Aí eu falei para elas o seguinte, tá vendo isso aqui que eu fiz? É muito simples, né? Não me tomou, como o Jota falou, 10 minutos. Quando eu fui intensivista, né? Eu fui intensivista. Quando eu trabalhei em UTI, eu trabalhei em um hospital que nenhum neurocirurgião nunca falou comigo. Eu trabalhei 1 ano lá. Eles passavam, olhavam os pacientes em 10 minutos, toda a UTI, canetava 2 linhas e pronto. Cara, quando você faz o certo, aquela pessoa, o cara que veio aqui, conversou pra mim, falou o que tinha que ser feito, cria uma boa impressão nela. Só que você vai fazer isso diariamente. Tem intensivista que até se surpreende, né? Surpreende, velho. Você vê que o cara tá surpreso, tipo... Como assim você veio conversar comigo? Eu vou botar um pouquinho de lenha na fogueira agora. Que é uma situação... Concordo com você. Então, os ganhos secundários disso é que o cara lhe reconhece, é o networking, é o cara que vai lhe referenciar um paciente no futuro. Se der um problema com a família, ele vai conversar com a família, ele vai colocar, não, mas o doutor Danilo, ele veio aqui, ele avaliou. Ainda que ele perceba uma animosidade da família. Eu acho, só comentar uma coisa, certo e errado que o Danilo falou. Eu acho que isso aí faz sentido. Só que não é tão simples assim na vida real. E eu vou te dar uma situação de vida real que é a seguinte. Você tem o certo e o errado. Então você é neurocirurgião. E um cara pediu a sua avaliação por um motivo que não é certo. Você falou, não é certo ele ter pedido essa avaliação para mim. Então você, na sua cabeça, pode achar que não é certo ele ter pedido. Só que uma vez que ele pediu... Você tem que ir lá. Você tem que fazer o certo. Exato. Independente da ação que gerou, o que você... essa que é o grande... Esse que é o grande... Você tem que fazer o certo. Uma vez que ele pediu, você tem que ver. Exato. Independente da ação que gerou a demanda para você ser certa ou errada, quando aquilo caiu para você,
você tem que fazer o certo. Eu vou dar um exemplo comigo. Aconteceu comigo o seguinte. Eu vou dar um exemplo. Tinha um exame que ficou 3 dias sem laudar. Por que era um exame? Era um exame difícil. Né? Era um paciente internado. Era um exame, sei lá, de músculo esquelético. Quando fica no... O cara tem que resolver no dia, o cara que está no pronto-socorro. Quando não fica, tem que ir para o especialista, para pedir o especialista. O especialista falou para mim, esse exame aqui era para ter sido laudado nesse dia. Fulano, passe para fulano, para quando ele estiver aqui, só que o cara só ia voltar daqui a 2 dias. O que essa pessoa fez? De tarde, quando eu cheguei, o exame parou na minha lista. Aí eu cheguei para ela e falei, fulano, é um exame de músculo. Ele falou, não, deixa para fulano, o cara do outro dia laudar. Aí eu falei, pô, mas eu não posso fazer isso, porque apesar de que o que ele fez Tá errado. tá errado, a partir do momento que cai na minha lista, Se der algum problema. eu tenho que fazer, porque tá na minha lista. E aí falou, tu vai fazer o seguinte, ó, eu vou laudar e vou pedir sua segunda revisão. Porque a partir desse momento, eu fiz o certo. Sim. Aí você laudou e pediu uma Laudei revisão. e pedi a revisão dele. O que ele vai fazer? Ele vai dizer que não vai dar, segundo a opinião dele de especialista. Então, assim, independente se a sua solicitação por você algum dia... Esse que é o grande lance, né? Porque identificar o certo e errado não, mas a pessoa fica com esse senso de justiça. Pô, não é justo, velho, o cara me chamar por uma coisa que ele não deveria. E aí ele acaba fazendo o errado. Sim. Semana passada eu tava no plantão, de noite, chegou um paciente, vaga zero. Né? E não existe vaga zero lá no hospital que eu dava plantão. Não, tem um pacto que não existe vaga zero, não tem como levar. Mas chegou, o chefe de plantão me chamou. João, seguinte, vê aqui, o chefe de plantão ele é de formação, ele é cirurgião cardíaco. Falou, chega aqui que eu tô achando um pedido meio estranho e tal, eu queria que você visse. Né? Aí chegou lá um pedido. O cara disparou um tiro sem querer, daquelas armas de cartucheira que espalha chumbinho pra tudo que é lado, então um tiro dá vários estilhaços, né? Disparou na perna. Veio de um interior de mais de 500 quilômetros de distância. Alguém botou na ambulância e vai para esse hospital. E vai para esse hospital. Só que o alguém que botou na ambulância foi um cirurgião vascular. Com CRM, que ele deve ser no mínimo, uns 30 anos mais velho do que eu. Então, um cirurgião vascular experiente. Né? O cara só tinha um raio-x, chapa. E aí no pedido, ele botou assim, pseudoaneurisma de artéria poplítea. Eu olhei aquilo, eu falei, chefe, ele só tem um raio-x, ele não tem nenhum Doppler, não tem tomografia, não tem nada, é um raio-x. O cara disse que é um pseudoaneurisma. O cara mentiu para empurrar o doente para chegar aqui. Tem uma coisa pra... É mentira. Aí ele falou assim, mas será que não confundiu? Eu falei, não confundiu, cara. Olha o número do CRM dele. O cara é 30 anos mais velho que eu, o cara é cirurgião vascular, tá aqui. Né? Isso aqui foi má fé, foi mentira. Ele fez, e aí eu conversando com ele, e a enfermeira tava afastada. Isso indigna a gente, só que a gente não pode deixar o paciente sofrer com a consequência. Aí a enfermeira tava de lado, a enfermeira falou assim, mas doutor, ele é bem conceituado na região, ele é muito bom. Eu falei, desculpa você ter ouvido, mas geralmente esses que são muito bons, bem conceituados assim, às vezes são um pouco charlatão, não sei, eu não conheço ele. Não tô julgando. Agora, está errado o que ele falou aqui. Ele mentiu nesse pedido. Ou ele mentiu intencionalmente ou não. Na minha cabeça, no meu preconceito, no meu julgamento, foi intencionalmente. Tá? Mas, beleza. Qual que é o fato? O paciente está aqui. O que é que eu tenho de recurso aqui no hospital? Eu tenho uma angiotomografia e eu tenho um Doppler. Vamos pedir uma angiotomografia. Se veio com pseudoaneurisma, a gente vai pedir. Vamos atender, vamos fazer uma angiotomografia. Se afastar o pseudoaneurisma, ele vai voltar para a unidade de origem. Eu não vou simplesmente dizer, não, isso aqui não tem como diagnosticar pseudoaneurisma com raio-x, volta. E se o cara de fato tiver? Sim. Né, ele chutou ali e acertou no chute. Fiz a angiotomografia, não tinha. E aí, enquanto vai fazer exame, esperando, tal, conversando, eu fiquei conversando com a enfermeira, né? Porra, eu fiquei desconfortável porque ela ouviu, era uma conversa particular com o chefe de plantão, um desabafo meu com o cara. Ele era cirurgião vascular, ele entendia. E aí eu fiquei conversando com ela depois e tal, não sei o que. Ela falou, doutor, ele é ex-prefeito lá da cidade, ele faz essas avaliações, não sei o que. E aí ele escreveu isso para conseguir empurrar para cá. Porque ele consegue conseguir a vaga, né? Ele sabe o que tem que escrever para conseguir a vaga em tal lugar. Então, assim, o cara veio todo errado,
Mas você não podia... E aí tinha chutar de internos ao redor, não sei se alguém vai estar ouvindo e tal. Eu falei, cara, é o seguinte, isso aqui tá tudo errado. Tudo errado. Mas o que é que a gente tem de concreto na nossa mão aqui? O paciente. A gente não pode devolver ele sem uma investigação. Vamos fingir que foi o primeiro atendimento. Ele disparou a arma sem querer de manhã, chegou aqui meia-noite. Vai ser o primeiro atendimento dele. Chama o pessoal da geral pra ver e tal. Pediu tomografia de abdômen também, porque tinha um tiro aqui na lombar que a gente não sabia se tinha penetrado ou não, etc. Então, no final, não tinha nada, não tinha fratura, não tinha nada. Ele voltou pro hospital de origem para receber os cuidados. Davi, você consegue retomar aqueles pontos que você estava falando? Eu ia fazer justamente isso agora e puxar mais um para você falar, que eu acho que talvez seja o que você vai querer falar, da relação médico-paciente. Isso, eu ia falar mais Então, depois a gente vai falar da relação médico-paciente. Os pontos que a gente já comentou aqui, para quem gosta de anotar aí, como você se blindar, estratégia para você se blindar de processos de erro médico. Não pelo processo em si, mas pelo problema, pelo erro médico, pelo problema que isso traz, pela má prática. Se blindar de má prática, né? Então a gente falou aqui de ter essa força contra a resistência que vai lhe puxar para o caminho do menor esforço. A gente falou aqui de ver o paciente, sempre ver o paciente, sempre ver o paciente. Isso A gente dá falou aqui satisfação de com a profissão. valorizar a sua hora, valorizar a sua formação, valorizar escolher aonde você escolher trabalha. onde você quer trabalhar. Fazer o certo, né? A gente Sempre falou aqui de ver o paciente, né? de ver o paciente, aí a gente falou aqui Fazer o certo, independente das das circunstâncias. circunstâncias. E ia falar da relação médico-paciente, eu acho que é um ponto importantíssimo, e talvez o mais forte. Antes desse, eu vou falar um que é o seguinte, que eu falei também na jornada, que é o seguinte. Não reclamar. E por que não reclamar, né? Parece, porra, Danilo de novo com esse papo de não reclamar. Mas o que acontece quando você reclama? Esse plantão é insalubre. Esse cara que estava lá no plantão é insalubre. A reclamação é a gente atestando que a realidade que a gente está é ruim e a gente queria estar em outra realidade. Sim. Só que isso que não é concreto. A nossa realidade é que a gente está. Sim. E a gente só pode fazer o que deve ser feito na realidade que estamos. Quando você fica... E isso é muito comum, e você que está me ouvindo vai se identificar. Você está num plantão que é insalubre. Você está num plantão de interno que o seu chefe é ruim. Você está num plantão de interno que você é jogado numa sala de trauma e ninguém te ajuda. Você é um residente R1, como essa menina que me mandou uma mensagem. Se você só falar, essa residência é ruim, esse pronto-socorro é ruim, esse internato é ruim, esse hospital não me dá condições, eu não tenho condições de operar aqui, eu não gosto do prefeito, o prefeito é filha da puta roubando, o governador que é o problema, é o presidente, é a situação de saúde. Tem um conforto de um hospital que já trabalha, que é o dia todo o pessoal todo reclamando, sobre tudo. Que eu conheço, porque eu fui interno. Conforto de hospital em geral é o que tem mais. A conversa jogada fora é isso. É reclamar da situação. Quando você reclama da situação, você atesta aqui. Você não pode fazer nada por aquilo ali e você queria estar em outro mundo. Você se afasta da realidade. Só que você só pode fazer na sua realidade. Quando você para de reclamar e aí é o quinto ponto antes da relação médico-paciente, faz a sua obrigação. Então, o quinto ponto é fazer sua obrigação. Parar de reclamar e fazer sua obrigação. Você só pode fazer uma coisa, bicho. Fazer o laudo que caiu na sua pilha. Você só pode fazer uma coisa. Anje o tomo do paciente. Porque o que você tem de concreto é o paciente na sua frente. É a interconsulta que caiu mal feita. O que é que eu posso fazer aqui? Não reclamar que me pediram interconsulta e fazer a minha obrigação. Qual é a minha obrigação? Responder bem feito a essa interconsulta. Então, não reclame e faça a obrigação. Faça o que deve ser feito. Eu entraria com o quinto ponto. E acho que talvez o último ponto aí para a gente caminhar para o final do podcast é a questão da relação médico-paciente. Né? Isso, pessoal, não sou especialista em relação médico-paciente, não sou um estudioso disso, mas são coisas que, como a gente falou, vozes da nossa cabeça, medicina baseada em vivências, e a gente vê como que isso, lá quando a gente era estudante, a gente às vezes até subestimava, pensava, baboseira, isso é conversa de preventivo. Eu diria que é muito melhor você investir numa vivência mesmo para melhorar muito sua relação médico-paciente, para dar atenção, do que investir num seguro profissional contra processo. O seguro contra processo ele vai te defender quando o processo existir. A relação médico-paciente vai te blindar. Mas só vamos falar dos falsos dilemas, viu, galera? Tem que ser um ou outro. Sem falsos dilemas, não precisa ser um ou outro, não. Você pode fazer os dois. E em breve, provavelmente o Brasil vai caminhar para uma situação como a dos Estados Unidos e outros países, que a maioria dos médicos tem que ter esse tipo de seguro. A gente nem vai entrar nessa discussão aqui,
Mas, cara, quem tem interesse, vale a pena dar uma pesquisada a respeito. Talvez a gente faça um podcast um dia sobre isso. Né? Mas, enfim, na questão A da relação médico-paciente, ela, primeiro, torna a prática mais agradável. Ela permite você exercer a medicina que você acredita. Ela permite que a sua conduta seja feita, né? Porque, por exemplo, o Lucas falou que ele se assustava com uma receita que tinha 13 medicações quando ele era interno. O bom médico, com uma boa relação médico-paciente, primeiro, óbvio, ele enxuga a receita, né? Porque ele sabe que um preceito básico é que se você prescreve uma receita que você acredita que você não vai tomar, o paciente não vai tomar aquelas medicações. Mas outro ponto é a relação médico-paciente. E isso, uma boa relação médico-paciente, faz com que o paciente faça adesão ao tratamento. Que ele vista a camisa do time, né? Além disso aí também, eu citei recentemente em uma dessas lives minhas, de um chefe meu que falou, Danilo, é o seguinte, hoje a gente estava falando sobre relação médico-paciente, eu estava conversando com ele sobre isso, era na semana que eu ia fazer a live, e eu estava conversando sobre isso com ele, e ele falou assim, Danilo, totalmente certo isso aí que você está falando, por quê? Porque hoje, no dia que ele estava falando isso, eu atendi uma paciente minha, que eu fui operar um aneurisma eletivo, e ela ficou hemiplégica, e a paciente me ama. E isso só é possível, por quê? Porque antes da cirurgia, ele explicou todos os riscos. Ele explicou o que era a doença. Ele compartilhou a responsabilidade. Ele compartilhou a decisão do tratamento. Uma vez operado e complicado, ele deu assistência integral à família. Como eu falei em outro episódio desse podcast, dessa temporada, quando a gente está frente a um resultado ruim, a gente tende a se afastar. Então ele se aproximou. Ele deu mais suporte, ele deu o telefone, ele pôde tirar reforçar isso, pessoal, todos vocês, principalmente aqueles que forem para a área cirúrgica, quando você está na área cirúrgica, o que acontece? Qualquer problema que dá, complicação, resultado ruim, tende-se, não que seja certo ou errado, mas tende-se a atribuir a ação cirúrgica, né? Quando foi depois de uma cirurgia. E você tende a também achar que você teve uma culpa, o paciente tende a achar que você é a culpa, diferente da área clínica, né? Que é o remédio que teve um efeito colateral, é a radiação que teve um efeito ruim, e por aí vai. Esse momento em que você pode ter sido o agente, seja você culpa, não importa aqui, desse caso ruim, desse efeito ruim, e todos que estão nessa área eventualmente vão ter complicações, só não tem complicação quem não opera, esse é o momento de você se aproximar. E esse é o momento em que você tende a querer se aproximar do paciente. Na residência, a gente viveu isso, a gente já conversou isso várias vezes. Vou fazer uma pergunta. E esse é um aprendizado muito grande que eu tive da residência. Quando complica, aí que você tem que se aproximar mais ainda. Seja sua culpa ou não seja, não é isso o ponto. É nesse momento que você tem que estar mais próximo do paciente e da família. O que é que vocês fariam na situação da menina lá, né? Depois que tudo aconteceu? É uma pergunta difícil. Lembrando que o colega dela desistiu. Uhum. Ela é o primeiro dia de residência dela. Eu provavelmente, assim, na situação concreta lá, eu não faria algo diferente do que ela fez no transcorrer. Não, no transcorrer eu não faria nada diferente. Não tinha o que fazer. Não. Você vai fazer o quê? Vai botar o cara nas costas e trazer? Não, eu dá faria. pra fazer isso. Ela fez perfeito. Não dá pra ligar pra polícia? Ao contrário, Existe se ela isso. não fizesse, se ela não olhasse no Google, era uma missão de socorro. Ela tinha que fazer o que ela Ela conseguia. fez, acho que ela agiu da melhor forma que ela podia com as condições total. que ela teve ali. Eu não sairia da residência. Não sairia da residência. Eu não sairia da residência. A menos que eu já quisesse sair A por minha outro motivo. principal dúvida, eu acho que é a dúvida de Danilo, é se você Denunciaria faz uma ou crítica, não, e uma a quem você denúncia denunciaria? a esse cara ou não, exato. Não, mas também do desistir, eu também. As duas coisas. Desistir da residência acho que não, a não. menos que eu quisesse desistir por outro motivo. Exato. Tivesse sido assim, a gota d'água, mas Exato. desistir somente por isso, que eu não. acho até que seria Agora, uma boa imaturidade. alternativa- Desistir só por isso. Porque você não- pode mudar aquela realidade. Eu não também. partiria não- para uma denúncia de cara. Eu não faria É isso. isso, eu também acho que eu não O que é faria que uma eu denúncia faria? agora. Eu conversaria com a enfermeira. Não, eu não faria isso. Não. Eu acho que eu conversaria com a ia enfermeira. conversar provavelmente com a coordenação da residência. Eu Ou não com faria algum isso, não. residente Com o mais chefe velho. da residência, que provavelmente é chefe eu iria daquele cara selecionar também. uma pessoa que eu confio e que eu admiro para contar. Contar. É isso, é assim. A gente tende a querer tomar decisões, ser o dono da verdade, etc. É. Mas a melhor coisa, se você viveu essa situação, você não é uma pessoa especial. Pode ter certeza que essa situação se repete muito e muitas vezes. Então, muitas pessoas já viram isso, né? Então, às vezes, a enfermeira não é a pessoa certa para você perguntar essa situação, porque muitas vezes ela tem algum tipo de revanchismo, etc. Acho que a melhor situação eu acho que sim. é você encontrar uma pessoa que você admira,
que você confia. E não precisa ser no calor do momento. Não né? precisa. Não precisa ser no dia Geralmente vai seguinte. ser melhor não sendo no calor do momento. A melhor situação, o melhor dos mundos é você buscar uma orientação com alguém que você admire e que você confie. Não, numa vez em um café, você fala, pô, assim, aconteceu uma coisa comigo que me estimulou, e eu não sei o que fazer, né? Eu fiquei assim, eu acho que alguém que se admire, que tenha mais experiência, Isso. que tenha vivência. E não é buscar ser o vingador, entendeu, galera? Assim, é triste falar isso, mas não é você que vai resolver esse problema do mundo. Não é você que vai resolver esses quebra-mão que existem. Assim, mas você que... pode, através do exemplo, com os mais novos, Exatamente, mudar essa realidade. Exatamente. Isso é o que eu cobro que o cara entra na CPI. É um trabalho de longo prazo. Só você não vai mudar a cabeça do mais velho. Reforçar essa mas questão você pode mudar a cultura de todos disso. os mais novos. Porque assim, nessa situação específica que a gente relatou, parece muito óbvio, né? Que o cara... E a gente tá ouvindo só a versão dela. A gente não tá ouvindo a versão dele. Se de repente ele olhou, não olhou, enfim. Não vamos entrar nesse mérito. Cuidado, porque aqui é um cenário que parece muito óbvio, que é o que é o certo, o que é o errado, e você naquela situação querer ser o herói, o revanchismo e vingar o mundo e etc e tal. Muitas vezes a situação não é tão preto no branco assim. Isso. Tem muitos tons de cinza entre inclusive, o certo e o errado, mais às comum, vezes. lógico que a situação foi muito errada, mas o mais comum é você achar que o cara não fez o que deveria fazer. Existe muita da situação também. E nessa conversa com alguém, você vai perceber, o cara vai falar, olha, mais ou menos assim, converse com o chefe, veja a opinião dele. E aí, normalmente os chefes, quem são os chefes, galera? São pessoas que lidam bem com conflitos, né? Os bons chefes não são vai pessoas... ser a primeira vez, provavelmente, que ele vai ter ouvido algo parecido. Então, assim, existem situações que são difíceis realmente de lidar, entendeu? Pô, vai que o cara é um concursado, né? Não tem muita coisa que às vezes a pessoa pode fazer. E assim, você precisa dessa situação, é o que Danilo falou, é aprender com ela para você perpetuar o melhor, né? Porque é triste, mas não é você que vai vingar. Não é você que vai mudar a pessoa. Também. Nem o 8 do lado, nem o 80 do lado de achar que você vai vingar e resolver o mundo sozinho. Vou falar vou botar na polícia, vou botar na mídia, vou xingar no Twitter. Não vá por esse caminho, porque você pode quebrar a cara, pode estar errado às vezes até. E nem vá também pro 8. Naquele lado do cachorro que acha que é normal situações dessas acontecerem e você, não posso fazer nada. Não, nem 8, nem 80. Aí entra a conversa com alguém experiente, alguém que você admira, e o cara... Às vezes o cara vai falar, olha, de fato isso é um absurdo. Vamos denunciar a chefia da residência. Ou não, é grave demais. Vamos denunciar ao hospital, denunciar ao CFM, enfim. Existem caminhos para isso, mas cuidado para você não querer decidir esse tipo de coisa sozinho no calor do momento, sem ter refletido, conversado. Coisa que eu aprendi na minha residência, né? Que é que toda decisão que você for tomar, que seja de encontro aqui, por exemplo assim, o biomédico viu lá na ressonância falar, precisa fazer tal medicamento, e você não concorda. Nunca tome essa decisão sozinho. Você versus ele, porque muitas vezes aquele cara tem uma experiência muito grande. Então, quando você conversa com R+, conversa com a outra pessoa, são duas pessoas que tomaram aquela decisão em conjunto. Você teve o cuidado de perguntar. Então, evite tomar decisões importantes sozinhos. Sempre compartilhe essa decisão com alguém. Isso não te diminui. Você não é menos competente por isso. Entendeu? E isso é humildade. Isso foi o que o chefe de plantão, ele podia ter olhado aquilo ali e falar assim, ele assistiu um cadinho e falou assim, cidadanirismo não vem raio-x, volta. Né? Ele me chamou e falou, velho, eu tô achando estranho. E aí? Não necessariamente porque eles achasse que Jota sabe algo que ele não sabe. Não, ele é bem mais velho que eu. Mas olha, é uma decisão compartilhada, colegiada. Exato. Assim, né? E aí a minha devolução para ele foi, chefe, realmente, isso aqui eu acho que o cara agiu de má fé. Agora, o paciente está aqui, vamos dar nosso melhor. Não vamos liberar a ambulância para voltar lá 500 km, porque talvez amanhã eles não aceitem de volta. Vamos segurar a ambulância aqui, vamos fazer só uma angiotomografia, confirmar que realmente não tem nada e mandar de volta? Perfeito, concordo. Pronto, foi uma decisão minha e dele. Ficou bom para mim, ficou bom para ele. Os dois compartilharam disso, né? Galera, eu acho que é isso. Se você gostou desse podcast... Minha arrisco a dizer que foi dos melhores podcasts que a gente compartilhe com o seu amigo. E se você não gostou, compartilhe o seu inimigo. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Até a próxima. Um abraço.